Nas eleições, escolhemos candidatos que fazem parte de diferentes partidos políticos com diferentes ideologias e propostas. Mas um partido é muito mais que apenas uma reunião de políticos e pessoas que defendem ideias parecidas. É verdade, eles também têm direitos e deveres que são regulamentados por leis específicas. Só que os eleitores não entendem a importância desses grupos que são fundamentais para melhorar a democracia. Nossa conversa de hoje vai tentar explicar o funcionamento dos partidos políticos e mostrar a importância deles no processo democrático. E quem está aqui no estúdio hoje com a gente é o professor de Direito e advogado Maicon Guedes. Tudo bem, Maicon? Tudo bem. Seja bem-vindo, tudo bem? Vai esclarecer essas questões aqui pra gente. E antes nós vamos tirar algumas dúvidas. Você presta atenção no partido do candidato na hora que você está votando ou apenas o candidato que é importante para você? Você sabe para que servem os partidos políticos? Sei lá, para colocar cada político no seu lugar, né? Sei lá, não faço a mínima ideia. Para defender os direitos da população. Você tem ideia de quantos partidos políticos existem? Não. PSDB, PSC, PT, PRB. PT, PDS, coisa, PDT. PM, PT é isso, se eu não me engano, o PMDB. Sei que é vários, mas não sei quantos te dizer, assim, quantos eu posso te dizer, mas é vários. É mesmo difícil lembrar de todos eles, são tantos nomes, tantas siglas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, aqui no Brasil existem 30 partidos políticos diferentes. Mas ideologias à parte, o dever de todos eles é garantir o bom funcionamento da democracia. Desde o período imperial, a política brasileira era dividida em partidos, mas os representantes pertenciam às mesmas classes, o que não gerava discussões ideológicas. Isso só começou no início do século XX, com partidos como o comunista e o integralista. Durante a ditadura, a democracia sofreu e só 2 partidos eram permitidos. O projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. Com a anistia, surgiram quase todos os partidos que estão em atividade hoje. Mas na hora de votar, o eleitor nem sempre leva em consideração o grupo político do candidato. Você pensa no partido na hora de votar? Não, penso no candidato. Procuro conhecer o candidato. Mas e o partido desse candidato? A mim não interessa muito. Eu escolho a pessoa. Se você pergunta hoje para um eleitor, ele vai votar em determinado candidato, que partido esse candidato pertence, na maioria dos casos o eleitor não vai saber em que partido pertence o seu próprio candidato. Essa questão partidária, ela interfere, ou seja, ela reflete mais, ela chega mais ao conhecimento da população quando a disputa ocorre em nível nacional, né? Esse quadro já não se reflete quando a disputa ocorre para os legislativos, seja estadual, seja municipal. Quando os partidos eles já perdem essa força de identificação e as pessoas buscam se identificar mais diretamente com a pessoa do candidato que ela irá escolher. Então, Maicon, essa questão que a gente viu agora no final dessa reportagem é que as pessoas não se lembram muito dos candidatos, dos partidos dos candidatos nas eleições municipais e elas importam mesmo nas eleições nacionais. Você percebe essa diferença também? Eu acredito que nem nas eleições nacionais se tem essa preocupação partidária, essa divisão. Talvez aí a gente possa jogar hoje para 3 ou 4 partidos que têm um conhecimento pela população um pouco maior e que você tenha certa restrição ao partido, uma maior aceitação. Mas, de resto, na figura de eleições gerais ou municipais, o partido, até por conta dessa proliferação que nós estamos tendo de partido hoje no Brasil, acaba perdendo um pouco o sentido. O partido, o nome já vem, é tomar parte. Então, se você tem uma ideologia para buscar, o partido deveria ter com suas bandeiras, buscar a defesa de determinadas ideologias. Isso, com o longo do tempo, foi perdendo um pouco o sentido e as pessoas acabaram se distanciando também, já que não existia essa bandeira, essa ideologia levantada pelos partidos. Então, não existe mais essa identificação com o partido como outrora já existiu. E você acha que isso é um problema da nossa democracia, esse número? São 30 partidos, né, de acordo com o TSE. Isso pode ser encarado como um problema? Alguma coisa que possa ser prejudicial? Estamos em 30, já estamos falando em 31, porque nas próximas eleições o PEN, recém-criado, também vai poder disputar. Nós temos mais 2 partidos que estão buscando registro junto ao TSE e provavelmente até as próximas eleições eles já possam concorrer, vão ser 33 partidos.
ter 2 partidos ou ter 40 partidos não é o problema. Estados Unidos, Inglaterra trabalham com bipartidarismo e uma democracia que dá para dizer que funciona razoavelmente bem. Se nós tivermos 50 ou 5 partidos, também não quer dizer que isso vai influenciar na qualidade do voto. Mesmo que a gente tenha 2 partidos, se a pessoa não buscar o que aquele partido está tentando defender, não vai resolver. E de que maneira foi estabelecida a lei para a criação dos partidos aqui no Brasil e que permite a existência de tantos partidos também? Isso depois do período do regime militar, teve uma abertura. Durante todo o regime militar nós tivemos o bipartidarismo, depois houve uma franca abertura. A lei restringe a formação de partidos, então ela coloca lá algumas restrições em relação a números. Então hoje no Brasil, para você criar um novo partido, você precisa buscar apoio de mais de 500 mil pessoas. Então mais de 500 mil pessoas têm que assinar, botar nome, título eleitor, espalhadas por no mínimo 9 estados. Então você tem que demonstrar que tem uma certa representatividade. Não é tão fácil assim criar um partido, né? Não. Um grupo de amigos ali senta e cria um partido assim. São 500 mil assinaturas. Então os partidos que estão sendo criados, foram criados 2 partidos nos últimos 2 anos e tem mais 2 vindo aí, buscavam apoio em grandes organizações, ou igrejas, ou federações de sindicatos, porque você sozinho não consegue montar. Ou mesmo, como teve um caso de um partido novo, agora o último partido que pode entrar no jogo democrático, que buscou apoio num partido já existente. Então, dissidentes de um partido usaram a estrutura para criar esse novo partido. Estava um pouco estagnada essa questão de criação de partidos até o TSE falar da questão de fidelidade partidária. Porque até então o político podia se eleger por um partido e pular por outro partido no dia seguinte da eleição. Depois da regulamentação da fidelidade partidária, onde o político tem que ficar fixado a um partido e que se considera que o voto agora é no partido, apesar de que a população ainda não encarou dessa forma, os políticos não têm mais esse poder de escolha tão amplo. Então, uma das brechas para você trocar de partido hoje é a criação de um novo partido. Então, se um partido novo for criado, você pode trocar e manter o seu mandato. Então, isso acabou, vamos dizer, forçando a criação de novos partidos. Então, vai ser uma tônica nas próximas eleições, 1 ou 2 partidos novos a cada eleição. O que vai acontecer? O número de políticos, pelo menos o número de vagas para deputados, vereadores, senadores, isso não vai aumentar. O que vai acontecer? Vai começar alguns partidos a minguar de tal forma que eles vão deixar de existir. Então, aqueles partidos nanicos hoje que têm a função basicamente de vender o seu tempo de televisão, uma hora vão secar na questão financeira e vão deixar de existir. Então, uns vão nascendo, outros vão acabar deixando de existir. Mas isso não seria prejudicial para a democracia em termos de, assim, com quanto mais possibilidades de ideologias assim, para você escolher, talvez mais diluídas fiquem cada uma dessas ideologias? Posso dizer isso? Pode. E o problema é, por ter tantos partidos, você começa a ter uma homogeneização de ideologias e todos os partidos estão com todos. Então, ninguém mais toma parte em determinado viés. Nós temos um partido novo aí, já que não está valendo na regra democrática ainda, o Partido Pirata. Está buscando assinaturas. A causa dele é buscar pela derrubada de direitos autorais. Então, o camarada pode baixar MP3. Essa é a ideologia do partido. E nas outras questões? Não se sabe, ele está buscando uma única ideologia. Agora, os partidos já consolidados, ele não consegue fazer um governo federal, um governo estadual, um governo municipal, dizendo só vou cuidar da causa do meio ambiente, só vou cuidar da causa dos aposentados. Ele acaba tendo que trabalhar em vários campos e acaba tendo que formar ideologias em vários campos. Quando você trabalha numa estrutura bipartidária, como os Estados Unidos e Inglaterra, muitas vezes você simplesmente critica ou toma posição numa questão nova, porque o outro partido já se posicionou. É uma birrazinha assim. Então, uma questão de transgênicos, uma questão nova, o outro partido já disse que é a favor, então nós temos que ser contra. Por mais que os partidários sejam favoráveis, não, a gente não pode jogar no mesmo time, tem que ser contra. Então, o bipartidarismo às vezes tem esse problema de mostrar para a sociedade que você é contra o outro, ou você é a favor ou contra. No pluripartidarismo isso dissolve, só que no Brasil acabou sendo dissolvido de tal forma que você não tem mais ideologia e não tem controle nenhum. Então no teu estatuto está lá, vou lutar pelos direitos da classe tal, ou tais direitos de ambiente, ou tais direitos de X. Mas não há um controle.
Se você não seguir aquilo ali, você não vai perder o registro, o partido não vai deixar de existir. E eles, quando os partidos são menores e por uma ideologia mais restrita, eles acabam não tendo também como administrar um governo, porque o governo também vai exigir, de certa maneira, que você permeie várias áreas e não talvez uma área específica, né? Sim. E esses partidos menores até conseguem colocar representantes no legislativo, um deputado, um vereador, porque quando você se foca numa única pauta, o que vai acontecer? Você involuntariamente vai estar puxando votos só das pessoas que colocam à frente aquela pauta. Então, se você não é aposentado e tem lá o partido dos aposentados, então você não vai se preocupar em votar nele. Agora, quando você acaba ampliando a tua gama de trabalho, você consegue conseguir mais votos. Então, para governo, para o executivo, o partido invariavelmente não vai poder dizer minha ideologia é essa, exclusiva, e vou lutar por isso. Acaba tendo que atuar em tudo que é área. E esse número excessivo de partidos e em relação aos eleitores? Como eleitor, eu posso dizer que eu me confundo várias vezes. Assim, quando a gente escuta as propagandas eleitorais, por exemplo, e a gente escuta a coligação, PT, PC, e toda aquela lista de partidos. Essa grande massificação, um monte de ideologia, bastante diluídas, assim, isso não dificulta para o eleitor na hora de escolher, se ele tem uma perspectiva definida de um ponto de vista, por exemplo? Ele fica meio que sem saber para onde ir quando ele vê um monte de opção? Com certeza. O TSE, há uma grande briga hoje entre o Congresso tentando legislar nessa área, e ele é bem demorado, e o TSE regulamentando. Então já se tentou no Brasil, por exemplo, criar cláusulas de barreira. Então, formas de demonstração que aquele partido não tem uma representação nacional forte, trabalhou-se em 5% dos votos, então a ideia era minguar os partidos nanicos, até que eles acabariam, né, natural. E um segundo grande problema hoje são as coligações, que também tentou se regulamentar pela via do TSE para estabelecer uma verticalização. Então, as coligações hoje são o quê? São megapartidos. Então, você tem lá o partido A, B e C. Eles querem unir forças para uma eleição. Essa coligação só vale durante o período eleitoral. Então, durante o período eleitoral, o A, B e C trabalham como se fosse um partido único. Por isso que você vê na propaganda eleitoral, coligação, parece um narrador de futebol no final, né? E às vezes você nota coligações na esfera municipal que contrariam as coligações na esfera federal. Eu vou te interromper, mas porque esse vai ser o nosso próximo assunto no próximo bloco. Beleza. Então essa foi a nossa primeira conversa sobre os partidos políticos. E na sequência vamos conversar sobre as coligações. Será que elas são benéficas para a democracia?